Civilização árabe. Gente, vamos começar a falar da civilização árabe, que é uma civilização que se expande, cresce muito durante o período medieval. Normalmente, quando a gente fala Idade Média, a gente está falando ali do mundo cristão, e o mundo cristão estava muito concentrado ali na Europa. A gente, quando fala da civilização árabe, a gente tem que pensar muito no norte da África, no Oriente Médio, tá? Que também era parte do antigo Império Romano, né? Então, depois que Roma desmoronou, o território de Roma ele foi muito dividido. De um lado, ele foi ali invadido pelos povos germânicos, os povos bárbaros, e foram se fundindo com o cristianismo, né? Que tinha surgido lá dentro de Roma também. Né? Então a Europa, quer dizer, uma boa parte da Europa, ela meio que foi se cristianizando ali, juntando os povos bárbaros com os povos remanescentes lá de Roma. A parte oriental de Roma, o Império Bizantino, que a gente já viu, né, cuja capital era Constantinopla, ele permaneceu intacto ali, né, a banda oriental de Roma. Mas tem também uma parte que é o norte da África e uma parte do Oriente Médio que ficou ali, passou a ficar sob domínio árabe. Tá? E os árabes, quando a gente fala árabe, muitas vezes a gente confunde árabe com islamismo, né? Ou árabe, a gente muitas vezes faz sinônimo de muçulmano, tá? Realmente, a identidade do árabe hoje em dia se confunde muito com a sua religião, que é o islamismo, tá? Mas os árabes existiam antes do surgimento do islamismo. Tá? Eles eram povos politeístas, como a maior parte dos povos antigos. Né? Então, antes do surgimento do islamismo, que foi uma religião ali elaborada pelo profeta Maomé, os árabes eram politeístas, eram vários povos que viviam ali na Península Arábica e no Oriente Médio. Né? E esses povos acreditavam em vários deuses, né? Tinham suas mitologias próprias, como todos os povos da antiguidade, com exceção dos hebreus. Tá? E geograficamente, essa região da Península Arábica era uma região de clima seco, uma região de clima quente. Né? Então eles tinham muito a atividade de ficar andando de um lado para o outro, perambulando de um lado para o outro, buscando localidades e fazendo comércio, tá? Fazendo trocas, porque como o solo era, o clima era quente, o solo era seco, você não conseguia muito desenvolver todos os recursos numa localidade. Então você tinha que ficar muito transitando de um lado para o outro e fazendo comércio. Então eles passaram a criar animais, né, como os camelos e os dromedários, e faziam comércio entre esses povos. Tá? Essa parte da história da Arábia pré-islâmica é conhecida como Arábia Feliz, tá? Porque ali havia um enorme fluxo de pessoas e de trocas culturais. Tá? Olha aqui no mapa, essa aqui é a Península Arábica, gente. A Península Arábica é onde a antiga civilização mesopotâmica tinha surgido, tá? Uma das primeiras civilizações da história do homem. Lembra do rio Tigre e do rio Eufrates? Olha aqui, né? Rio Tigre, rio Eufrates, né? Então, é exatamente nessa península, né? Um lugar antigaço, tá? Que os árabes vão ali se desenvolver, tá? E veja só, tem duas cidades em destaque aí, que é Meca e Medina. São duas cidades importantes porque Meca é onde vai nascer o profeta Maomé. E Medina é uma cidade para onde ele vai morar por muito tempo. Tá? Então são duas cidades sagradas até hoje para os muçulmanos. Meca e Medina, as duas cidades na Península Arábica, que hoje é a chamada Arábia Saudita, né? Um país. Então vamos falar como é que aconteceu essa islamização desses povos árabes. Né? Tudo começou com Maomé, né? Ou Muhammad. Né?
que foi um sujeito que nasceu em 579 depois de Cristo, na cidade de Meca. Então, olha só, 579 depois de Cristo. O que estava acontecendo no mundo cristão, né? Roma, em 579, Roma já tinha sido invadida pelos povos germânicos, os francos, os godos, os visigodos, né? E estava se ruralizando, estava se tornando feudal, né? Tudo aquilo que a gente estava vendo nas aulas. Roma começou a transição para a Idade Média, né? E aqueles povos germânicos foram se cristianizando, foi formando uma nova sociedade rural, né? Vivendo nos campos, uma sociedade feudal, do feudalismo, tá? Então, enquanto isso estava acontecendo no mundo cristão, ali na Península Arábica estava nascendo Muhammad, né? E ele nasceu, ele trabalhou como marinheiro ali no Mar Mediterrâneo, né? Todo mundo sabe, aqui é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo aqui, tá? Que é um mar fundamental porque ele separa. Hoje em dia a gente chama Europa, hoje em dia a gente chama África e hoje em dia a gente chama Ásia, né? O Mar Mediterrâneo separava esses três continentes e sempre foi uma região importante, estratégica para a ligação do Ocidente com o Oriente, né? Fundamental lá para o mundo romano. É. Então ele trabalhava como marinheiro no Mediterrâneo, Maomé, e ele conhecia o cristianismo, conhecia o judaísmo, era um cara letrado, era um cara conhecedor e muito interessado na religião, na filosofia, tá? E ele, aos poucos, vai misturar a cultura judaico-cristã, as escrituras judaico-cristãs, com os costumes e as tradições próprias dos árabes, tá? E ele vai, diz a tradição, né, diz a história, que um belo dia ele, como uma pessoa especial, vai receber um anjo, né? E esse anjo, chamado Anjo Gabriel, vai revelar a ele que só existia apenas um Deus, tá? E o nome desse Deus era Alá. Alá, um único Deus, o Deus chamava-se Alá, e isso era uma revelação desse anjo para Muhammad, que deveria levar essa notícia, essa informação para todos os povos árabes que até então acreditavam em vários deuses, eram politeístas, tá? E diz a história então que as profecias e as revelações fornecidas pelo anjo Gabriel para Maomé constituem a base do livro sagrado do islamismo, que é o chamado Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo, assim como a Bíblia é para o cristianismo e assim como a Torá é para o judaísmo, tá? Essas três religiões, portanto, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são religiões que têm uma base comum, né? Tanto o cristianismo como o judaísmo, eles surgem, né? E têm elementos do judaísmo, tá? São as três religiões monoteístas. Três religiões monoteístas, três religiões que têm o livro dos judeus como base, tá? E aí o cristianismo vai desenvolver um novo livro, que é o Segundo Testamento, e o Alcorão vai ser um outro livro, que vai ser escrito a partir das revelações do anjo Gabriel, ok? São as três religiões abraâmicas, né? Primas, são religiões primas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aqui a gente tem uma representação, né? Do anjo Gabriel fazendo suas revelações para o Maomé, ok? E Maomé, claro que essas revelações, claro que essa nova religião, né, chamada de muçulmanismo, islamismo ou muçulmanismo, ela não foi aceita de imediato, né? Não é o Maomé recebeu a revelação e saiu pregando por aí, todo mundo se converteu. Não, foi um processo, embora rápido comparado com o cristianismo, né?
cristianismo demorou alguns séculos para até se institucionalizar, o islamismo foi mais rápido. Mas também foi violento, tá? Porque o Maomé chegou a ser expulso de Meca pela comunidade local, tá? E pelos antigos sacerdotes que ali habitavam, né? Essa fuga do Maomé da cidade de Meca é conhecida como a Hégira, né? A Hégira. A Hégira é a fuga, né? Que se tornou o ano 1 do calendário muçulmano, né? Então, um marco para a história do islamismo é a Hégira. Quando Maomé é expulso de Meca pelos sacerdotes, ele vai se refugiar numa outra cidade chamada Yatrib. Essa cidade Yatrib é a futura cidade de Medina, né? Conhecida como a cidade do profeta. E lá em Yatrib, Maomé vai conseguir reunir comerciantes, vai fazer suas pregações, vai transmitir as palavras do anjo Gabriel. E lá ele vai conseguir obter apoio dos comerciantes locais, tá? E para retomar a Meca, né? Então a ideia em Medina, né, o Maomé foi juntar os comerciantes locais, né, beduínos, né, que são aqueles comerciantes que transitam ali pelo deserto, para retomar a Meca, né, para voltar para a Meca, né? Então veja só que é um elemento militar e político, tá, nessa história, né? A Hégira quando o Maomé está em Atrib, ele está reunindo pessoas para contra-atacar a Meca que tinha expulsado ele de lá, né? Então, é claro que há interesses políticos, militares e há interesses comerciais também, né? Os comerciantes de Medina, né, de Yatrib, eles eram rivais dos comerciantes de Meca. Então, é óbvio que há também, não é só um assunto religioso, há interesses econômicos e políticos por trás, tá? E com o tempo, essa nova religião, ela vai ganhando espaço ali na Península Ibérica, a partir das pregações do Maomé, né? Aqui é uma representação do profeta orando na Caaba, né? A Caaba é uma pedra preta que fica na cidade de Medina, que existia antes do nascimento de Maomé, que era um culto aos deuses árabes antes no período pré-islâmico, né? E que aos poucos foi se tornando, ela foi se transformando, né? Foi se adaptando para o culto ao deus Alá, né? Então aqui a gente tem uma representação, né? O profeta com o rosto coberto, o rosto vendado, como era comum na arte islâmica, tá? Orando de frente para Kaaba, né? Que é uma pedra que inclusive está até hoje, é local turístico, é um local sagrado para os muçulmanos, tá? Na Arábia Saudita hoje em dia, tá? Bom, e aí, à medida que o islamismo vai ganhando espaço, à medida que Maomé vai se tornando um líder religioso, o islamismo começa a se expandir cada vez mais, né? E ele vai se expandindo geograficamente numa grande velocidade. Já vou mostrar um mapa aí para vocês, tá? E ao mesmo tempo que ele ia se expandindo, essa religião ia se expandindo, ela ia levando consigo as rotas comerciais até então ocupadas ali pelos povos árabes, né? Ia expandindo para novos territórios também, tá? Em 632 Maomé morre. 632 depois de Cristo, Maomé morre. Só que quando ele morre, ele deixou os povos árabes unificados, né? Então esse é o grande legado de Maomé. Ele unificou os povos árabes por meio de uma religião, por meio de uma nova religião, tá? E aos poucos essa religião islâmica vai ganhando cada vez mais territórios também após a morte de Maomé com os seus discípulos. Os seus discípulos são os chamados califas. Os califas, portanto, são os discípulos de Maomé responsáveis pela transmissão da religião, da palavra de Maomé, e ao mesmo tempo eles tinham a função de serem chefes religiosos
e chefes políticos e militares. Então, a religiosidade está muito intimamente ligada à vida política e à vida militar. Os califas representam a expansão militar, a expansão política e religiosa do islamismo. Tá? E aos poucos eles vão ser os caras que vão administrar o território islâmico e governar a civilização muçulmana. Tá? Então, olha só, aqui embaixo a gente tem umas datas e cada uma desses períodos aqui, ó, você tem novas regiões que são anexadas ao mundo islâmico, né? Então, olha só, 632 a 661, toda a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito vão se converter ao islamismo, vão ficar sob domínio muçulmano. 661 a 750, então a gente tem aí mais quase 90 anos, o noroeste da China, o norte da África e parte da Península Ibérica, né? A Península Ibérica é onde está a Espanha, Portugal, hoje em dia lá na Europa, vai ficar sob domínio islâmico, né? Em 750 até 1258, aí a gente já tem um período mais longo, né, de 300 anos, mais inclusive, né, 400, mais de 400 anos, é a consolidação e o fortalecimento desse império muçulmano e dessa civilização muçulmana, dessa nova religião, desse novo modo de vida. Tá? Então, ó, se a gente pegar do começo, a morte de Maomé, 632, até 1258, a gente tem 400, a gente tem 600 anos, né? Então, 600 anos desde a morte de Maomé até se tornar um dos maiores, uma das maiores civilizações do mundo, tá? Do período medieval, que é a civilização árabe, né? Olha só o tamanho dos caras aqui, né? Tá vendo isso aqui que tá em laranja? Laranja não, né? É creme, não sei que cor é essa. É aqui onde surgiu o islamismo, né? Na Península Arábica, né? Medina, Meca, as duas cidades mais importantes, né? E o que está em verde aqui são as primeiras conquistas árabes, né? Então, Pérsia, né? Ainda na Ásia, Armênia, o Egito, já entrando em território africano, né? A Líbia, né? A Tripolitânia, né? Que hoje é a Líbia, tudo isso fica sob domínio árabe, todo mundo aqui passa a ser muçulmano, né? E rezar 5 vezes ao dia voltado para a cidade de Meca, né? Então está se formando uma nova civilização. E aqui o que está em azul são conquistas posteriores ainda, né? São conquistas lá do ano de 700, 800. E olha só onde está chegando, gente. O norte da África, né? O resto do norte da África e o sudeste da Europa, né? O sudeste da Europa, onde tem Espanha, Portugal, virou território muçulmano, né? Tá? Então, se você for visitar algum desses lugares aqui, hoje, seja na Espanha, seja no Marrocos, seja na Líbia, no Egito, você vai encontrar traços das antigas cidades árabes, com certeza, vai encontrar arquitetura árabe, vai encontrar certos costumes, né? Você vai encontrar as pessoas, olhar nas pessoas, você vai sentir traços, você vai observar traços físicos, né? Você vai observar costumes e muitos objetos, muitos costumes que são próprios do mundo árabe, tá? Do mundo islâmico, né? Quer ver mais um mapa aqui, ó? Esse é o mapa das rotas comerciais do mundo árabe, né? Como eu falei, os árabes, eles eram comerciantes, né? Diferente, ó, né? Se pedirem para comparar assim, compare o mundo cristão medieval com o mundo islâmico medieval. Do ponto de vista econômico, né? Então, a Europa cristã baseava-se na sociedade feudal, no feudalismo, né? Na vida rural,
na produção para a própria subsistência, tá? E já o mundo árabe não, é um mundo do comércio, né? Então olha só os produtos que são comercializados pelos árabes aqui, né? Você tem desde escravos, tá? Escravos, prisioneiros de guerras, passando por metais preciosos como ouro, prata. Você tem especiarias que eram trazidas aqui da Índia, né? Especiarias são cravo, canela, pimenta, noz moscada, tudo aquilo que serve, tem propriedades medicinais e propriedades conservativas dos alimentos, né? Além de melhorar o sabor dos alimentos, tá? Especiarias são muito importantes, isso aqui vale ouro na Europa, tá? Os europeus vão pagar muito caro, né? Eles nem vão consumir as especiarias porque muito caras, são muito caras, né? Além disso, os árabes eles também buscavam açúcar, né? Eles buscavam também armas, eles buscavam ferro, tá? Tudo isso aqui na Ásia, né? No Golfo do Pérsico aqui, né? E eles pegavam esses objetos e iam fazendo trocas, né? Trocava, por exemplo, aqui com o Império Bizantino, né? Eles trocavam por cavalos, escravos, mel, trigo, peles, né? Aqui, Constantinopla é a capital do Império Bizantino, né? Então, ali o Império Bizantino produzia trigo, por exemplo, né? Então trocava trigo por um pouco de especiarias, por exemplo, né? Ou por metais preciosos, né? E também aí pegava essa mercadoria, depois vinha aqui para o norte da África, né? E trocava por marfim, por exemplo, né? Extraído lá dos elefantes africanos, né? E depois trazia essas mercadorias aqui para o sul da Espanha, né? Da Península Ibérica, e trocava por cerveja, por exemplo, né? Ou por vinho, né? Vinhos produzidos aqui no mar Mediterrâneo, né? Em Portugal, trocava por vinhos, ou trocava por ferro, né? A Europa, por exemplo, é abundante em ferro. Então, fazia-se trocas. Então, aqui é a zona, esse território do Mediterrâneo aqui, no mar Mediterrâneo, é a zona de contato do mundo árabe com o mundo cristão, tá? Aqui é onde essas duas civilizações se encontram e vão fazer comércio, tá? Vão ter relações, ora amigáveis, ora conflituosas, tá? Muitos conflitos, mas também alianças, muitas vezes, né? Relações comerciais, né? Aqui, já mais afastado dessa zona de contato, você tem, né? O pessoal que mora aqui, por exemplo, né? Já está mais afastado, mais distante dessa zona de contato. Então, você tem dentro dessa civilização árabe uma pluralidade de formas de existir, tá? De formas de viver, tá? Aqui, um outro conceito importante, né? Como a gente está falando de rotas comerciais, expansão territorial dos árabes, é o conceito de jihad. Jihad é uma palavra importante para os muçulmanos e ela significa uma espécie de compromisso pessoal, tá, que os muçulmanos têm, tá, de proteger os valores que consideram nobres para a defesa e a manutenção da sua religião islâmica. Tá? Então a jihad é uma espécie de guerra de autodefesa para proteger os valores islâmicos que são nobres. Tá? Diferente do sentido que muitas vezes é utilizado nos tempos atuais, né? Muitas vezes de forma preconceituosa e pejorativa, muitas vezes atualmente se fala jihad, né? Porque também alguns grupos pequenos, minoritários e terroristas, né? Fizeram uso dessa palavra como uma espécie de guerra santa, né? E a mídia às vezes reproduz isso de forma generalizada, dizendo, os muçulmanos querem fazer a guerra santa, que eles estão fazendo a jihad deles, né?
para justificar guerras e batalhas sobre outros povos com outras religiões, né, atentados terroristas. Mas não, né, jihad originalmente não tem esse sentido. O jihad tem um sentido de autoproteção, de autodefesa dos seus valores islâmicos, ok? Então é importante para a gente não sair por aí reproduzindo preconceitos e até corrigir as pessoas que usam de forma pejorativa isso, tá? É uma forma de respeitar as religiões. Tá? E olha só, expansão dos árabes, né? Aqui nesse quadro a gente está dando destaque para o ano de 711 depois de Cristo, que foi quando os árabes cruzaram o Estreito de Gibraltar. Olha só, vou mostrar no mapa aqui o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é justamente essa faixa, são 15 quilômetros de água, que separa a África, né, da Espanha. Né? Hoje em dia isso aqui é o Marrocos, né? No norte da África é o Marrocos, e em cima você tem a Espanha. Tem um pedaço ali de água de, se não me engano, 15 quilômetros. Tá? Essa pequena separação é o Estreito de Gibraltar. Né? E quando os árabes avançam sobre esse lugar aqui, em 711, né, e começam a invadir a Península Ibérica, os reinos cristãos aqui na Europa, no norte da Europa, começam a ficar apavorados. Né? Porque eles começam, imagine só se esses árabes começam a subir para cá. De repente, todo o legado do Império Romano e dos povos germânicos vai ser sucumbido em prol dessa civilização árabe. Então, esses reinos cristãos aqui ficaram apavorados. Por isso que eles construíram aquelas fortalezas todas, aqueles castelos todos. Não só porque eles tinham brigas entre eles, mas também eles também estavam se protegendo dos árabes muçulmanos. Tá? E só que os árabes não vão conseguir passar aqui da Espanha, tá? Porque eles vão ser barrados em 732 pelos francos. Lembra dos francos? Então, a Batalha de Poitiers vai acontecer em 732, que vai impedir a expansão do islamismo para o norte da Europa cristã aqui, tá? Então eles vão ficar lá na Península Ibérica mesmo, na Espanha, em Portugal, né? E esse período marca a expansão máxima dos povos árabes, né? E dentro do território espanhol, eles vão fundar um reino chamado Califado de Córdoba, né? Que é um califado ali, que, como eu falei, ele tem é uma zona de contato entre o Islão e a Europa ocidental cristã. Tá? E essa região é uma das mais ricas, é mais próxima, porque normalmente quando você tem contato entre civilizações, você tem uma formação de uma sociedade muito mais rica. Tá? Quando duas civilizações se encontram, você forma uma nova sociedade muito rica e muito original. O Califado de Córdoba foi isso, né? Ela misturou o melhor do Islão com o melhor da Europa ocidental cristã, né? Então ali a vida era muito próspera, né? E você tinha tolerância religiosa, tá? Hoje em dia a gente fala, judeu, cristão e muçulmano não se dão bem. Não, naquela época, no Califado de Córdoba especificamente, havia uma convivência muito legal entre católicos, judeus e mouros, tá? Então havia uma rica vivência também nas artes, na cultura, nas ciências, tá? Os árabes contribuíram muito para o conhecimento da medicina e da ciência, tá? Eram brilhantes matemáticos, né? Aqui um mapa do Califado de Córdoba, né? Que pega o que a gente chama hoje de Espanha e um pedaço de Portugal, ok? Algumas influências, olha só, a gente estava falando das contribuições dos árabes para o Ocidente, né? Como, por exemplo, no campo da astronomia. Bússola e astrolábio, por exemplo, são invenções árabes. Né? O zero, número zero, tá? Nos algarismos arábicos.
Tá? Aqui eles inclusive aprenderam do sistema numérico dos hinduístas, né? Papel, pólvora, né? Aperfeiçoamento do papel, porque o papel a gente já viu que tinha lá na Mesopotâmia, a China também vai desenvolver, tá? E a pólvora também a China vai ter desenvolvido, mas os árabes vão aprender muito com essa influência da China também. E no campo da química, né? Produtos farmacêuticos, tá? Beleza, gente? Então é isso, civilização árabe, para a gente não sair por aí reproduzindo preconceitos, temos que entender ela historicamente. Um abraço.